Oi gente, aqui é a Batatinha. E a sobremesa dessa semana é um delicioso bolo de chocolate vegano. Sim, um bolo vegano com cacau, farinha e tudo mais. Eu gosto de receitas assim porque tira a gente daquele senso comum, né? Daquela noção que a gente tem de que comida vegana não é saborosa e tal. E esse bolo é extremamente saboroso, ele é muito chocolatoso, vale muito a pena. Principalmente se você está querendo experimentar coisas novas na sua alimentação e variar, ou até mesmo virar vegetariano ou vegano, porque aí você já tem uma noção das coisas que você consegue fazer, das coisas que são possíveis de você comer, como sobremesas e etc. Vamos lá. Para começar, eu coloquei em uma vasilha os ingredientes secos, então foi 1,5 xícara de farinha de trigo sem fermento, 1/3 de xícara de cacau em pó, 1 xícara de adoçante culinário. Você pode usar açúcar se você quiser, mas para essa receita, se você for usar açúcar, eu recomendo usar açúcar mascavo. De preferência daquele bem escuro. Dei uma leve misturada e lembrei e percebi que eu tinha esquecido de colocar uma pitada de sal. Mas aí coloca uma pitada de sal. Depois, num pote separado, eu misturei os líquidos. 1/3 de xícara de óleo. Eu tô usando óleo de canola, mas você pode usar o que você preferir, o que você tiver. Óleo de coco, óleo de milho, óleo de amendoim, etc. Tanto faz. 3/4 de xícara de leite vegetal. Aqui eu tô usando leite de amendoim, mas pode ser leite de soja, leite de coco, leite de aveia, você escolhe, não tem problema. Eu tô usando leite de amendoim porque eu tava tentando fazer uma receita de queijo vegano, que deu errado e tal. Mas por isso que eu tinha leite de amendoim. Então pode ser com leite de aveia, não tem problema nenhum. Dá pra você fazer leite de aveia em casa, leite de amendoim. Você escolhe, não tem problema. A linhaça vai entrar no lugar dos ovos. Então para essa receita eu usei 3 colheres de sopa de linhaça, que eu triturei no liquidificador, e depois eu coloquei ela para hidratar em meia xícara de água. Deixei descansar de 10 a 15 minutos até ficar assim, bem cremosa, bem gelatinosa. Misturei todos os líquidos aos secos e adicionei também uma colher de sopa de vinagre. Misturei bem até ficar homogêneo. Se você estiver usando adoçante culinário, como eu estou usando, você vai perceber que a massa vai ficar bem firme. Mas é assim mesmo, mas com o açúcar ela vai ficar um pouco mais líquida, um pouco mais maleável, porque o açúcar dissolve mais rápido, dissolve mais fácil. Eu adicionei também meia xícara de semente de girassol torrada, isso é opcional. Eu coloquei porque eu gosto do crocante, mas se você quiser pode usar amendoim, ou não precisa colocar nada, não tem problema. Se quiser também pode usar gota de chocolate, se você tiver gota de chocolate vegano em casa ou quiser usar gota de chocolate, pode usar. Passas também, não tem problema nenhum, é opcional. Depois que ficou tudo homogêneo, eu coloquei 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio e 1 colher de sopa de fermento em pó. Não precisa usar bicarbonato de sódio se você não tiver, pode ser 2 colheres de sopa de fermento. Eu gosto de usar bicarbonato de sódio nas receitas de bolo de chocolate, que levam chocolate, porque o bicarbonato deixa a massa mais escura, ele deixa ela mais escura, mais densa, então eu gosto. Eu despejei a massa numa forma untada com óleo e cacau em pó, e depois levei ao forno a 180 graus por mais ou menos 35 minutos, ou até enfiar o palito ele sair limpo. Enquanto o bolo esfria, eu fiz uma calda de chocolate. Aqui eu usei uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, 1/3 de xícara de cacau em pó e meia xícara de açúcar. Aqui eu tô usando açúcar no lugar do adoçante porque o bolo não levou açúcar, daí eu não vejo por que não usar. Mas também dá pra fazer com adoçante. Eu só recomendo bater tudo no liquidificador antes de levar ao fogo, porque o adoçante culinário e o cacau demoram bastante para dissolver. Aqui não vai aparecer no vídeo colocando o cacau e o açúcar, porque a câmera desligou e eu não tinha percebido e fiquei gravando, e só depois de um tempo que eu percebi que não tava mais gravando. Daí eu cozinhei a calda em fogo médio alto por uns 10 minutos até ela dar uma reduzida e ficar com uma consistência meio firme. Ponto de calda mesmo, na verdade ela nem chega a ponto de brigadeiro, eu nem cozinhei tanto tempo assim. Mas naquele ponto que você passa a espátula e o fundo da panela abre, faz um caminhozinho e depois ele junta, sabe? Dá uns 2, 3 segundos e junta de novo. É só ela tá ficando um ponto legal, que você vai cobrir o bolo e vai ficar em cima do bolo, sabe? Ele não vai escorrer ou o bolo vai absorver essa calda. Então eu desenformei o bolo e cobri com a calda e tá pronto o bolo vegano de chocolate. Esse bolo é um dos melhores bolos de chocolate que eu já comi na minha vida. Ele é super simples de fazer, não tem nenhum mistério. A substituição do ovo por linhaça é super simples, funciona da seguinte forma. Para cada ovo na receita, você vai substituir por uma colher de linhaça triturada. Essa colher de linhaça triturada precisa ficar de molho em 3 colheres de sopa de água por uns 10, 15 minutos. A linhaça em contato com a água vai formar um gel. E é bom dar uma mexida de vez em quando para hidratar bem a linhaça, para ficar um gel bem gelatinoso. Eu recomendo triturar a linhaça na hora, pois você não perde os nutrientes da linhaça, como por exemplo ômega 3, magnésio, fósforo, ferro, cálcio, etc. Além disso, a linhaça também ajuda a controlar o nível de glicose no sangue, e as fibras são ótimas para o funcionamento do intestino, então eu acho que a substituição do ovo por linhaça é extremamente saudável. Agora você já sabe, quando for fazer uma receita de bolo e quiser adaptar para ela ficar vegana, é só substituir os ovos pela linhaça, o leite por leite vegetal e a gordura por gordura vegetal. Por exemplo, ao invés de usar manteiga, você pode usar óleo de coco. Só não vai dar para substituir o ovo
pela linhaça quando você precisar fazer uma clara em neve ou coisa do tipo. Mas no geral, é super fácil de substituir, principalmente bolos que são tipo bolo de liquidificador, sabe? Então é super fácil de fazer. Outras substituições que dá pra fazer nessa receita também são: você pode usar o coco ralado, farinha de coco, farelo de aveia, ou farinha de arroz no lugar da farinha de trigo, para o bolo ficar bem mais chocolatoso, né, bem mais denso, assim, com um sabor bem mais forte de chocolate. Ao invés de colocar uma xícara e meia, você coloca uma xícara de farinha e meia xícara mais 1/3 de xícara de cacau em pó. Daí seu bolo vai ficar bem mais escuro, com um gosto bem mais forte de chocolate, bem mais chocolatoso mesmo. Agora teste na sua casa e me diz o que você acha.